abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, estou aqui para falar com vocês sobre mais um presente exclusivo do Bom de Bíblia. E hoje o nosso tema, a multiplicação de pães e peixes. O Bom de Bíblia é realizado uma vez por semana lá no grupo de apoio ao Mi, no WhatsApp. Então ele é realizado uma vez por semana, fazem uma pergunta lá e quem acertar ganha um presente super exclusivo do Elim. Então, aqui nos comentários desse vídeo, haverá alguns links das redes sociais do Elim. Então, se você não faz parte, das outras redes sociais do Elim, entre, faça parte. Lá no Facebook, deixe lá um comentário se você quiser participar também do grupo do WhatsApp e assim participar aí do Bom de Bíblia, tá bom? E a nossa, nessa semana, a nossa pergunta, quem acertar vai ganhar aí um presente sobre a multiplicação de pães e peixes. E a nossa referência bíblica está no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. E eu quero ler com vocês, tá bom? Então, abra aí sua Bíblia e tenha aí em mãos a sua Bíblia, um bloquinho de anotações, um caderninho, caneta ou lápis, Então, tenha aí juntamente com você. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 5 até o 15. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse para Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não daria para comprar pães para todo este povo. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: manda o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que haviam sobrado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Então Jesus, percebendo que pretendiam proclamar rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então essa é a nossa referência bíblica. Essa é a nossa referência bíblica. Então, você vai receber um PDF com os visuais, não com um plano de aula. Se você for ministrar, se você for fazer uma aula, então, quem respondeu os bons de Bíblias anteriores receberam um dos arquivos com um plano de aula. Se eu não me engano, foi o de Marta, Maria e Lázaro. Então, no plano de aula, nós vamos ter o acolhimento ou a recepção. Então, é muito importante você receber bem as suas crianças, você fazer algo dinâmico, como que elas querem ser recebidas, receba elas com muita alegria, Tem uma equipe, ou se você não tem uma equipe, mas você faça a recepção, o acolhimento daquelas crianças, com bastante alegria, que isso fará toda a diferença. Então, você acolhe aquelas crianças, colocam elas ali no local que elas vão ter a aula, Então, o local que elas vão ter a aula talvez seja aí uma salinha muito bem organizada, muito bem decorada, até mesmo com ar-condicionado, amém. Talvez você esteja fazendo a sua aulinha, a sua salinha na garagem de casa, na garagem da igreja, amém.
também. Então, não importa onde o evangelho ele vai ser pregado, não importa, né? Como eu disse aqui, às vezes é uma salinha muito bem organizada, às vezes você conseguiu uma cadeira, uma mesa e você está ali, mas a parte do acolhimento, da recepção fará toda a diferença, né? Então nós vamos para iniciar a oração inicial. Então ali você já pode aproveitar e falar para as crianças a importância da oração e explicar que elas têm que ter reverência neste momento. Então, reverência, fecha os olhinhos, né? Então, você vai ensinar, além de você fazer a oração para iniciar, né? Porque senão você pode falar, pessoal, já deu horário, né? Vamos fazer uma oração? E aí você ora só para iniciar, porque é bom fazer isso, mas você tem que aproveitar este momento para ensinar as crianças, né, a importância da oração. Também você pode daí depois, né, você fez isso, aí tem o momento da oferta, o momento do louvor, você vai ver quantos minutos também você vai gastar com cada etapa, e aí você tem também qual que é o objetivo dessa lição. Então o objetivo dessa lição aqui, a multiplicação dos pães e peixes, quando nós vamos passar isso para a criança, seja numa salinha ou na ministração, né, e primeiramente no nosso coração, que Jesus pergunta a Filipe que o que ele poderia, né? Onde ele poderia comprar pão? Será que tinha dinheiro para comprar pão? Mas ele sabia, né, o que queria acontecer ali. Era só para pô-lo à prova, como está na palavra do Senhor. O que é importante também você abrir a sua Bíblia e ler e ver como está a versão aí. Às vezes está até um pouco diferente, mas no mesmo sentido. Então, o objetivo é mostrar, né, para as crianças, mostrar para nós também, que às vezes não precisa-se de muito, às vezes precisa só estar disponível. Porque este menino, quando ele sai da sua casa, ele sai com o seu lanchinho. Então ele sabe que ele vai, né, passar ali, e talvez ele já vai numa intenção de demorar um pouco, e ele vai com 5 pães e 2 peixinhos. Então ele já vai preparado ali, né, para ter o seu momento de lanche. Então nós já vemos que esse menino, ele era alguém que se preparava. Era alguém que se dedicava, né? Então nós podemos ver isso. Então o objetivo da lição, né, da multiplicação de pães e peixes, esse menino ele sai de casa preparado, né? E quando ali aquela multidão está ali, Jesus quer alimentar, ou vamos alimentar essa multidão, ele sabe, né? Aos olhos humanos, ele sabe que o que ele tem é para ele, no máximo dividir com outra pessoa, mas ainda mesmo assim ainda ficar com fome, né? Então, mas mesmo assim ele está disponível, ele está ali observando. E aí vem, né, André e fala, ó, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. E quando pede para ele, vamos colocar assim, ele entrega. Então ele poderia pensar assim, eu não vou entregar, né? Não dá nem para mim direito. Então, imagina só, que isso, eu não vou te entregar não, porque não vai nem me alimentar direito, quem dirá esse povo todo, porque aqui está cerca de 5.000 homens, mas nós temos que parar e meditar que naquele tempo não se contava mulheres e crianças, então havia muito mais do que 5.000 pessoas ali. E imagina, então daqui meus 5 pães, meus 2 peixinhos que eu vou comer escondido. Mas aquele menino entrega o pouquinho que ele tem e ele entrega confiando que Jesus vai fazer algo. Jesus estava ali falando, né, há bastante tempo. Jesus estava ali, aquela multidão ouvindo, Jesus estava ali pregando, falando já há bastante tempo. E ele entrega o pouco que ele tem nas mãos do Senhor. E o Senhor multiplica, né, que as pessoas comem, repetem, e daí não aguentam mais, e para não se desperdiçar, se junta e dá 12 cestos cheios. Então, através da vida deste menino. Então, o objetivo de ensinar essa história é que o que você tem aí nas suas mãos? O que você tem? Lembre-se que eu comecei aqui falando, né? Vamos fazer da nossa salinha um bom acolhimento, uma boa recepção. Seja se você está numa salinha toda organizada, com cronograma, com planejamento de aula, com tudo, um ar-condicionado, coisa mais linda. Amém! Mas aquele que tem
uma garagem, aquele que tem uma área, né? Seja na casa dele, dela, ou seja na igreja. Então, olha, eu só tenho uma mesinha, as cadeirinhas, um pote de sorvete, não é? Decorado com lápis de cor, né? E colocado uns lápis de cor ali dentro para que as crianças possam usar. E é o que eu tenho, né? Mas ali você vai fazer um bom acolhimento, uma boa recepção. Ali elas vão aprender sobre a palavra de Deus, sobre o poder da oração, sobre como louvar ao Senhor. Ou seja, aquele menino, ele tinha pouco, mas ele colocou na mão de Deus. Então, tudo aquilo, às vezes a gente começa com poucos alunos, às vezes a gente começa com poucos recursos. O que nós temos na mão, né? O que nós temos nas nossas mãos? O que você tem aí nas suas mãos? Ah, mas é tão pouquinho. Mas este menino entrega, né, seus 5 pães e 2 peixinhos. E hoje, né, mais de 2000 anos depois, estamos falando sobre ele. Então, o que você tem em suas mãos? Então, olha só, então aí você tem o objetivo, aí você vai contar essa história, aí você vai escolher um versículo aqui, ou uma parte de algum versículo, né, da referência bíblica, para que as crianças memorizem, e aí você pode usar um incentivo para que elas voltem na semana que vem com aquele versículo decorado. Então você vai ver a faixa etária da sua classe, né? E se for uma classe mista, uma forma que você pode fazer. Então, a classe mista, alguns conseguem decorar o versículo todo e outros só uma parte. Então você divide ali, né? Você e você vão decorar assim, você assim, né? Então nós temos que, porque é o que nós temos nas nossas mãos. Então, esse é o objetivo, a lição, a fixação do conteúdo. Você vai falar com as crianças ali, né? Você vai fixar ali aquele conteúdo, você vai repetir novamente aquela história, assim, de uma forma mais resumida, fazer a memorização do versículo, e aí o apelo, né? Então, às vezes você pode ter um aluninho ali que já vai bastante. Também, tia, hoje só tem aqui nessa aulinha aqui, todo mundo já aceitou Jesus, que são os que sempre estão aqui. Você pode fazer um apelo, né, também, para que vamos fazer o seguinte, crianças, vamos orar para que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos continuar firmes nos caminhos do Senhor. Faz a oração final, né, e aí terminou a nossa aulinha. Crianças, né, tenham Jesus continuamente em seu coração. Perdão. Aqui nós vamos ver um pouco do recurso. Então, um menininho. Então, ele está ali, seus peixinhos. O que nós podemos aprender com este menino? Ele sai preparado, né? Ele não sai com uma grande quantidade de comida. Ele não sai preparado para alimentar várias pessoas. Ele sai preparado, né, sabendo que ele pode precisar, né, se alimentar. Ou durante ali aquele momento, então ele sai preparado. Nós vemos alguém que tem algo nas mãos e que está preparado. Então, quando você tira um tempo aqui para você aprender da palavra de Deus, para você abrir o seu conhecimento, pedir sabedoria a Deus para ensinar com excelência, você está se preparando. Como eu disse, muitas vezes a gente não vai ter aqueles recursos todos, mas o que nós temos nas nossas mãos, nós entregamos ao nosso Senhor e Ele multiplica, né? Assim como multiplicou os pães e os peixinhos deste garotinho, né? Deste menino. Então, ele é alguém que se prepara. Então, quando você abre sua Bíblia, você ora, você lê, você medita na palavra de Deus, você tira um tempo para aprender, para meditar na palavra de Deus, você está se preparando. Então,
aqui você pode usar com as crianças, né? Olha, então ele saiu de casa preparado, né? Então nós temos que estar aí preparados, né? Ele levou o seu alimento, né? Para tiver fome, um lanchinho ali, ele já tem ali para comer. Mas também, né? Então, nós podemos pensar assim, nós temos que estar preparados, nós também temos que estar bem, né, alimentados da palavra de Deus. Então, nós temos que estar sempre com a palavra de Deus. E aí, aqui nos próximos, você vai ter aqui a cesta, né? Então, você pode imprimir essa cesta. Aí, a cesta, ela vai em uma folha sulfite só, né? Então, ela vai ficar um tamanho até bom aí para sua aula. Ó, então... E também gasta pouco, né? Se você for ver, vai ser 4 ou 5 folhas aqui para imprimir. 4 folhas. Ó, os peixinhos, né? Que você pode imprimir e os pães. Então, por que aqui tem um monte? Porque você pode pegar essa cesta aqui, você tanto pode pegar essa cesta e colocar, né? Recortar e colar no EVA e não colar essa partezinha de cima, fazer como se fosse realmente uma cestinha, né? Ou fosse tipo uma bolsinha. Então, você pode recortar essa cesta e aí colar aí num EVA ou num papelzinho mais forte, né? Numa cartolina e deixar a parte de cima sem colar. Você cola somente a parte de baixo e as laterais. E aí você pode recortar esses peixinhos e colocar dentro, né, dessa cestinha. Então, quando você mostrar para as crianças a cestinha, ninguém vai ver o que tem dentro, certo? E aí, quando você coloca a mão ali, você começa a tirar os peixinhos, né? Então, você pode usar apenas só 5 pães e 2 peixinhos e depois ir tirando mais de lá de dentro. Então, você vai imprimir esse aqui, quantas folhas você quiserem desse daqui, tá? Então, vejam que tem, né, um parzinho aqui, um parzinho de cada peixinho, mas você pode pegar essa página aqui e imprimir 2, 3 vezes para dar bastante peixe, né? E aqui também, os pães também, você pode imprimir 1 ou 2, né, ou mais para dar bastante pães. E aí você vai fazer isso, você pode, então, usar essa cesta, colhe o fundo e as laterais, mas a parte de cima não, para que você possa colocar dentro, né, dentro da cesta, os pães e os peixes. Então, aqui vai da quantidade que você quiser imprimir e que você puder imprimir, né? Então, quanto mais peixinhos, né, quanto mais pães, aí vai ser aquela multiplicação. Eita, que não para de sair de dentro dessa cesta, né? E também você pode fazer assim, você pode deixar aqui 5 colado aqui nessa parte de cima, né? 5 pães e 2 peixinhos e fazer, não sei se vocês já viram esse recurso, que você faz uma fita, né? E vai colando os peixinhos e os pãezinhos e depois você vira esse cesto de ponta cabeça e cai ali, né? Vários peixes e vários pães, simbolizando ali a multiplicação dos peixes. Se você não conseguir fazer assim, dessa outra maneira que eu falei aqui para vocês, fica bacana também, né? Recorte, pegue uma cartolina mesmo, que é mais firme do que o papel sulfite, e colhe as laterais e o fundo, e deixa a parte de cima sem colar, para que você possa colocar aí dentro os pães e os peixinhos. Então, lembrando que o recurso, né, ele é uma consequência. O recurso, ele é algo que nós vamos usar sim com as crianças para que elas fixem o conteúdo, mas o recurso principal é a Bíblia, é a palavra de Deus. E o recurso principal depois, né, de você orar, ler, meditar, pedir ao Senhor sabedoria, é você. Então, o recurso a gente usa, pode ver que é bem simples, mas as crianças eu creio que vão amar. Os peixinhos coloridos, os pães saindo ali de dentro daquele cesto, né? Seja daquela maneira que a gente vira e fica pendurado os pães e os peixes, seja através
de fazer assim, né? Aí a criança olha, só vê a cesta e você vai colocando a mão ali e tirando bastante peixinhos, bastante peixes. E você pode falar para ela que não importa, às vezes ela pensa que ela não tem muita coisa, mas o que ela tem nas suas mãos para fazer para o Senhor, que ela possa entregar a vida dela ao único e suficiente Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. Lembrando que até mesmo esse vídeo é só um norte. Você vai sentar, meditar, ler e aí fazer as suas anotações para ensinar com excelência.